Bom, meus amigos, hoje a gente vai fazer a rabada defumada. Então a gente conseguiu uma rabada de boi, a gente defumou essa rabada de 7 horas, 8h30 da manhã até mais ou menos de 18h30. E a gente vai fazer essa rabada hoje. Então, vamos aos ingredientes? Gente, é o seguinte, ó, quais serão os ingredientes dessa rabada? A gente não vai ter nada tão especial aqui assim. A ideia aqui é você trazer muito sabor dessa comida que já tem um sabor bem intenso. Então a gente tem aqui o agrião, a gente tem a cenoura, pimentão verde, cebola, alho e pimenta da Jamaica. Para coccionar tudo isso, eu vou usar esse vinho espanhol, e esse vinho espanhol também é o vinho ideal para ser bebido junto com a rabada. Claro que você tem outras opções de vinho também. Para finalização do prato, a gente vai usar esses lindos brotos de agrião aqui, ou agrião baby, né, como costuma se chamar. Então é isso aí. Vamos cozinhar? Então lá, meus amigos, agora a gente precisa usar a gordura que eu recheei da rabada para extrair o óleo para depois coccionar. Panela bem quente, gordura da rabada defumada, a gente cortou os pedaços grandes dessa gordura. A gente vai usar essa gordura da rabada para fazer o arroz e para selar a rabada com os legumes que vão entrar aqui, tá? Então depois essa gordura vai ser retirada daqui, mas por enquanto a gente precisa dela para selar a rabada. Vamos cozinhar? Então, se vocês observarem aqui no fundo da panela, vai ver que já tem bastante gordura aqui, bastante óleo extraído. A gente não precisa mais disso aqui. A gente vai usar o restante de gordura aqui para uma outra porção, porque a gente vai ter que fazer 3 rabadas, na verdade. Então a gente vai ter que dar uma improvisada, usar umas outras panelas e usar um pouco mais dessa gordura para o arroz e para as outras peças de rabada. Então agora nós vamos entrar com, em primeiro lugar, com a cebola. Então, boa porção de cebola. Gente, joguei um pouquinho de sal, ajuda a desidratar a cebola, tirar a água. Agora a gente vem com pimenta do moinho. Aqui que tá a pimenta da Jamaica, tá? Que eu falei que eu ia usar. Eu tô moendo ela porque, como a gente vai fazer para muita gente, evita que alguém morda um pedaço de pimenta, né? Então, se vocês verem, sentirem o cheiro que tá aqui, meu Deus, tá uma maravilha. Então, mais minepuá, meus amigos. Vamos dar uma refogadinha na cenoura agora. Colocou um ingrediente, coloca sal. A gente está aqui construindo sabor, lembra? Vamos agora ao pimentão. Gente, eu tinha esquecido de colocar ali naquela tábua, na hora que eu fumei os ingredientes, o salsão, tá? Então, salsão. Boa rabada sempre vai um pouco de salsão, que ajuda, traz uma certa acidez. Isso é muito bom para o prato, uma acidez natural, tá? Então vamos de salsão. Claro que depois eu vou colocar a medida toda para vocês. Meus amigos, agora vamos de alho. Então vocês percebam que os legumes, na verdade, eles não chegam a dourar, eles estão suando. Por que eu não estou dourando esses legumes? Porque a rabada já está defumada, então já tem muito sabor ali. Então a gente precisa extrair esse líquido. É mais importante extrair esse líquido do que dourar esses legumes agora, nesse momento. Eu não preciso disso. Então, legumes devidamente suados. Eu não gosto de refogar demais o alho, tá? Porque amarga. Então por isso que eu coloco o alho por último. Então, para essa quantidade, umas 3, 4 folhinhas de louro, sem dó de tempero. Vamos cozinhar. O ingrediente que não estava na tábua era o tomilho, tá? Então, tomilho fresco, nada de usar erva seca. Ervas frescas, elas têm mais sabor. Então, tomilho à vontade, a gosto.
Olha aqui no fundo da panela, olha só esse líquidozinho que já está saindo. Isso aqui já é extremamente saboroso. Aqui não tem nada de água, é só o líquido extraído dos próprios legumes. É esse minepuá aqui que é o segredo da rabada. Então agora a gente vai colocar os pedacinhos de rabada defumada. E vamos começar a nossa cocção. Meus amigos, então agora vamos no vinho. Vinho tinto. A gente vai colocar a mesma quantidade de vinho de água. Então usa a garrafa como medidor. Bom, vamos falar da rabada um pouquinho. A gente teve um problema que não deu para fazer a filmagem até o final, porque nós resolvemos em conjunto servir essa rabada, quer dizer, não só ensinar a fazer, mas também servir. E acabou que nós tivemos que fazer 50 porções de rabada. E na correria a gente acabou filmando, mas não ficou muito legal, depois se perdeu a filmagem, não tinha como voltar no tempo e refazer essa filmagem. Então, o que eu decidi? Eu decidi no final aqui agora conversar um pouquinho com vocês e explicar quais foram os passos que vocês não viram. A gente trabalhou com uma composição de legumes que a gente chama de minepuá. Esse minepuá foi refogado e a gente deixou soltar aquela suadinha, acrescentamos a rabada, acrescentamos o vinho e acrescentamos a água. Foi como vocês viram. A gente extrai a gordura, então é retirada a gordura da rabada antes dela ir para a panela, então a gente tira aquele excesso de gordura e no final também a gente extrai essa gordura. Como é que a gente extrai essa gordura? No final a gente deixa a rabada esfriar, ao ela esfriar ela vai solidificar aquela gordura, ela fica num formato de banha, como se fosse uma banha de suína, assim, sabe? E aí a gente retira isso para que a rabada fique mais leve. A gente vai usar parte dessa gordura extraída para coccionar o arroz e para coccionar a farofa. Então a gente utiliza tudo que o boi nos traz, mas com muito mais cuidado do que comer aquele excesso de gordura. Então a gente não só não acrescenta óleo ou qualquer outro tipo de gordura, como retira parte dessa gordura. Outra coisa que nós fazemos é, ao finalizar a cocção da rabada, a gente retirou a gordura, a gente retira os pedaços de rabada com muita delicadeza, porque ela vai estar muito cozida. Separa o minepuá da gordura, tritura esse minepuá no liquidificador e aí volta a rabada com o minepuá já triturado, agora ele é um caldo, para ir coccionar lentamente ali, ferver lentamente, para só depois assim servir. Então aquele caldo grosso que vocês identificaram no prato é minepuá batido no liquidificador. Vou mostrar para vocês terem uma noção, o tanto de gordura que nós deixamos de comer. Então, para um cálculo preciso, a gente fez aproximadamente 13 a 14 quilos de rabada. Desses 13 a 14 quilos de rabada, a gente retirou isso de gordura. Então, foi essa gordura que nós deixamos de comer. Então, você pode... Aqui tem, supomos que fosse uma banha de porco, aqui tem banha para você usar um ano, né? E essa gordura ela pode ser utilizada, você pode usar na cocção de um arroz, como eu falei, ou usar na sua cozinha. Obviamente com bastante parcimônia, porque além do sabor ser muito forte, ela pode roubar o sabor, ela também é muito calórica, né? Então temos que ter mais cuidado. Bom, meus amigos, esse foi o espumante que eu usei para acompanhar com a rabada. Esse é um Churchill, um espumante sensacional da vinícola Valmarinho, da vinícola brasileira. Seguindo aquele princípio de comida brasileira, vinho brasileiro, comida portuguesa, vinho português, eu acompanhei a minha rabada com Churchill, porque quando eu terminei de servir todos, estava um calor tremendo, então eu estourei um Churchill aí e acompanhei a rabada, deu super certo, tem uma citricidade muito boa. Mas vamos lá. Vocês também podem observar que o arroz tinha agrião, então o que eu fiz? Eu tirei os talos, eu separei as folhas dos talos, cortei os talos bem pequenininho, como se fosse um corte assim,
uma bromoase bem pequenininha. Usei para refogar, refoguei junto com a cebola e alho, obviamente utilizando a gordura extraída da rabada. E aí então depois acrescentei o arroz e coloquei água. Daí então aquele princípio que eu sempre ensinei para vocês, dos 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, tá perfeito. A farofa. A farofa foi utilizada 3 tipos de farinha. A farinha de mandioca branca crua, a farinha de mandioca amarela e a farinha panko. Então foram utilizados 3 tipos de farinha: cebola, alho, limão siciliano, tanto o limão em líquido, o suco do limão, quanto a casca do limão, as hélices do limão. Então por isso que a gente chama de farofa cítrica. Depois eu finalizei ali com um pouquinho de cheiro verde. Eu acho que é isso. Eu acho que aqui a gente sanou as dúvidas de vocês. E se tiverem mais dúvidas, por favor, me contatem no WhatsApp. E mais uma vez eu peço desculpas por não ter a filmagem até o final. Um brinde, bom final de semana a todos.